Boa tarde a todos. Atendido o quórum regimental, declaro aberta a sessão da primeira turma de hoje, dia 12 de novembro de 2018. A secretária, a doutora Jocélia, vai observar a ordem regimental, dando preferência para a doutora Camila, que veio para julgar 2 processos em que há impedimento ou suspeição, e ela tem um compromisso logo a seguir. Agradecemos a doutora Camila pela consideração, pelo carinho, por ter nos atendido. Eu é que agradeço fazer parte de tão seleta turma, com tão nobres julgadores. Eu é que agradeço. Faremos o pregão em seguida para liberar a senhora. O primeiro processo a ser julgado, atendendo a preferência regimental, é o número 26, da sala do doutor Renault. Eu vou registrar o impedimento, a suspeição da doutora Maria Cecília. 26 é o 10968-2015, procedência 4ª Vara de Uberaba. Doutor Renault, isso. Doutor Renault é o relator, doutor Emerson é o segundo votante. Não tem sustentação oral. Não tem sustentação oral e a doutora Camila participa como terceira votante. E não tem divergência. Não, eu estou integralmente de acordo com o eminente relator. Desembargador Emerson? Então, proclamo que o julgamento prevalece da forma como apresentada pelo relator, desembargador Luiz Otávio Renault, o segundo. Tem outro processo com impedimento também, um ED do doutor Renault também. 11987-2017, na sala de embargos, doutor Renault, eu registro o impedimento do doutor Emerson. A doutora Cecília é a segunda votante, a doutora Camila também participa como terceira votante. Nesse caso, eu também não tenho divergência. Pergunta a desembargadora Camila como também vota. Não tenho divergência, concordo integralmente. Então, também, nesse caso, prevalece o voto tal como apresentado pelo desembargador Renault. Nós já estamos com a conclusão na tela. A secretaria tem também, né, o teor da conclusão para que transite, para que coloque na publicação. Agradecemos, então, a presença da desembargadora Camila. Encerrada a sua participação. Fique agradeço à vontade. muito. Infelizmente, não poderei permanecer, porque agora nós vamos assinar um termo, eu faço parte da Comissão de Segurança do Tribunal, e nós vamos assinar um termo de colaboração conjunta com o comandante da Polícia Militar, que já chegou. Então, é por isso que eu não posso ficar, senão adoraria, principalmente com o doutor Renault, sabe por quê? Porque ele me inspirava lá na Vara de Pouso Alegre. Isso aí. Porque ele inaugurou a Vara de Pouso Alegre e eu fiquei lá 22 anos. E aí tinha a galeria dos ex-presidentes e tinha foto dele. Tá vendo? Aí eu sempre pedia que ele me orientasse, né, no julgamento. Quando a doutora Camila chegou, ela suplantou tudo que nós tínhamos feito lá. Com a simpatia, competência, educação, a dedicação e tudo mais. É queridíssima lá em Pouso Alegre, cidadã honorária, como eu também sou. Vossa Excelência nós somos também, cidadãos honorários de lá, com muito orgulho, né? Uma cidade muito querida, está nos nossos corações, né? E o regime, o horário militar mesmo, né? Assinatura de um termo desse com o comandante da Polícia Militar. Vamos chegar meio minuto atrasado, que eles são rigorosos. Então, agradeço muito o convite. Estou à disposição quando precisarem. Muito obrigada. Viu? Um abraço, uma boa tarde, bom trabalho. Nós somos obrigados a concordar com Vossa Excelência. Desembargador Renault é um encantador de colegas. Todos apaixonados por ele. Obrigada, doutora Camila. Próximo, por favor. Atendendo a preferência de sustentação oral à distância, o primeiro processo é o número 22, da sala do doutor Emerson, é o 10814-2018, procedência Vara de Teófilo Otoni. Doutora Paula Fernanda, a senhora nos ouve? Sim. Então, o processo é o 22, da sala do doutor Emerson. 10.814/98/2018? Isso. Desembargador Emerson tem a palavra para a leitura da conclusão do seu voto. Em seguida, eu falo com a senhora, doutora. Só um minutinho. Abraço, Fundação Presidente Antônio Carlos. Isso. Indo direto à conclusão, senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar de prevenção e conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor. No mérito, estou dando-lhe provimento para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, em decorrência, determinar o retorno dos autos à origem
para oportunizar ao reclamante a emenda à petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC de 2015, com regular processamento, até decisão final, como se entender de direito. Meu voto, senhora presidente. Doutora, ouviu bem a conclusão? Sim. Eu pergunto à senhora se esse provimento atende à demanda ou remanesceu algum aspecto que a senhora queira fazer sustentação oral. Atende a demanda. Então, eu vou colher os outros votos e volto a palavra à senhora caso haja algum voto divergente, tá? Ok. Desembargador, aqui como é que fica a votação? Aí só os três, sempre os três. Pois é, mas segunda votante sou eu. Seria você. Na É sequência. porque eu passo no lugar do Eduardo. Ok. Eu estou de acordo, não tenho divergência. Eu também acompanho o relator. Então, prevaleceu o voto do relator, a unanimidade. Doutora, boa tarde, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Boa tarde. Próximo. O próximo processo ainda da sala do doutor Emerson é o número 1 da pauta. É o 904, também à distância, 904-2012, procedência de segunda vara de Valadares. Inscrito o doutor Welson Paulo Ribeiro, pelo reclamante. É o 1 da sala do doutor Emerson. Ao relator, então, para a leitura da conclusão do seu voto. Demorando. Presidente, estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar a retificação da conta de liquidação quanto à apuração das horas extras, que são todas devidas com acréscimo de adicional legal e observado o divisor 220, nos termos do comando exequendo. Doutor, boa tarde. Boa tarde, O doutora. senhor fala pelo exequente. Sim, senhora. O provimento atendeu ou o senhor tem algum aspecto que ainda precise sustentar? Não, já atende, não havendo divergência, Tá está certo. excelente. Eu sou a segunda votante, estou de acordo. Desembargador Também Renaud. estou de acordo. Prevaleceu o voto do relator, tal como por ele lido, à unanimidade. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Obrigado. Até mais. O próximo processo é sustentação oral à distância ainda, da sala do doutor Renaud. É o número 5 da pauta. 10.164/2018, procedência segunda vara de Araguari. Vara de Araguari. Isso, inscrito Envolve- doutor Paulo Aníbal Bragante, pelo reclamante também. O senhor tem a palavra, desembargador Renaud. Pois não, a tela está sendo ocupada aqui, eu não consigo. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário. Da mesma forma, rejeita a preliminar de inépcia arguida em contra-razões e, no mérito, confiro provimento ao recurso para declarar nulo o contrato de prestação de serviço firmado entre o reclamante e o reclamado em 2016 e reconhecer o vínculo de emprego entre elas por toda a contratualidade, ou seja, de 3/11/2015 até 21/12/2017. Determina o retorno dos autos à origem para os fins legais, prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso. Doutor, ouviu bem a conclusão? Ouvi sim, excelência. O voto atende ou remanesceu algum aspecto que precisa sustentar? Não, senhora, o voto atende. Tá certo. Nesse caso, o desembargador Emerson é o segundo Sim, votante. estou de acordo com o relator. Eu sou a terceira votante, também estou de acordo. Então, o voto do relator prevalece à unanimidade. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde, excelência, bom trabalho. Obrigada. Para o senhor também. A próxima preferência é processo adiado na sessão do dia 15. O doutor Alex está aguardando. O julgamento é o 10.692/2015. O doutor Alex já havia feito a sustentação oral e ele foi adiado. É o único que tem adiado do doutor Renaud. Isso. É 10.692. Uma pastinha de que só tem um aí. Magno Martins, Magno Martins, isso. E de prosseguir. Oliveira,
Aquele que eu tinha feito uma divergência, ela Isso prevaleceu, mesmo. faltava complementar o voto. Boa conclusão, senhora presidente. Já foi feita a sustentação oral pelo nobre advogado, que seria um redobrado prazer ouvi-lo novamente. Muito obrigado. Não haveria, da minha parte, nenhuma dificuldade em ouvir a sustentação oral, mas a conclusão do meu voto é no sentido de conhecer do recurso do reclamante, já foi conhecido e foi retirado de pauta, conferindo-lhe provimento parcial para, no prazo legal, com juros, na forma legal que eu menciono aqui, e correção monetária, TRD para os créditos trabalhistas até 24/3/2015, e PCAE a partir daí, calculada na forma da súmula 381, autorizadas as deduções legais, e seriam as seguintes parcelas que eu vou fazer a leitura delas, que envolvem a minha proposta de voto em torno do tema remanescente. Condenar a segunda reclamada, Capgemini, sei lá, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação com os paradigmas Cláudio Onis Ferreira Pereira, Fernando Henrique Matosinhos e Octávio Geraldo de Menezes Pirano, no período de 4/2/2009, marco prescricional, a 15/5/2013, data da ruptura contratual, bem como para condenar a primeira reclamada, Prosseguro, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação com os paradigmas Maximiliano Martins Hermeto, Leandro Pedrosa de Andrade, Fabrício Alessandro dos Santos Ribeiro, Anderson Lucas Constantino da Silva e Ana Paula Moraes Vieira, no período 16/5/2013 a 19/9/2014. Observada na apuração a ocupação dos cargos de igual nomenclatura entre a reclamante e os paradigmas, segundo as fichas cadastrais anexadas, considerando a maior remuneração, excluídas as vantagens personalíssimas e os reflexos no pré-aviso, 10º, férias acrescidas de 1/3, FGTS 40%, horas extras, PLR e adicional noturno, conforme se apurar. A linha B, condenar a segunda reclamada ao pagamento de horas extras laboradas após a 8ª diária, 40ª semanal, que for mais benéfico, nos períodos não abrangidos pelos controles de horários apresentados, observando-se a jornada indicada na inicial, 10 às 23, com 30/40 minutos de intervalo para refeição e descanso, e labor uma vez por mês aos sábados e domingos, de 10 às 16 horas, com intervalo de 15 minutos. Dividendo composto de todas as parcelas de natureza salarial, súmula 264, divisor 220, adicional legal ou convencional, se houver, com reflexo nas verbas que eu já mencionei no item anterior, conforme se apurar, autorizada a dedução dos valores comprovadamente quitados sob o mesmo título. Eu inverto os ônus da sucumbência, pagamento das custas processuais a cargo das reclamadas, no importe de R$ 200, intimadas na forma da súmula 25 do TST. E declaro quais são as verbas de natureza salarial para os fins de desconto da Previdência Social. É como eu encaminho o meu voto. Doutor, boa tarde. Boa tarde, O senhor havia feito a sustentação na sessão anterior? Foi só sobre o conhecimento? Não, falei sobre o mérito também. Falou sobre o mérito também. Então, está concluída a fase A sustentação foi feita. da sustentação. Ok. Desembargador Emerson? Eu estou de acordo. A única observação que me veio aqui agora de momento foi se não seria bom a gente colocar, quanto a essa questão das horas extras, relator, a questão da limitação do período das horas apenas, embora que está falando apenas sobre a Capgemini, né, porque depois ele continuou como a Prosegur, né, limitado ao período de prestação de serviço desta reclamada, né, só para Podemos fazer tudo que... Só para evitar a discussão na execução. Né? Qualquer Mas eu estou de acréscimo acordo. que espanque eventual e futura dúvida é bem-vindo, não tem... É que na sessão passada nós tínhamos aquela a divergência que houve, que o relator estava reconhecendo a unicidade contratual, né, e eu divergi achando que haveria realmente
uma possibilidade de 2 contratos aí com as empresas em razão dessa situação peculiar desse processo. E, de fato, superada essa questão, tinha essas outras matérias que deveriam ser analisadas separadamente. E, nessa análise, eu estou acompanhando o relator. Superada a questão. A sugestão de Vossa Excelência é quanto à linha B, né? Da condenação, condenar a reclamada. No período em que houve prestação de serviço a ela, ao pagamento de horas, algo nesse sentido, para evitar. Eu não estou conseguindo gravar isso aqui. É porque Vossa Excelência está no voto da sessão. Você poderia anotar e depois encaminhar? Só para evitar dúvida, né? É só porque não tem dúvida. Tem um prosseguimento da execução. Sugerido pelo desembargador. Embora. Então, prevalece eu também estou de acordo, tem que falar, né? Prevalece o voto apresentado como julgamento, a unanimidade, o voto apresentado pelo desembargador Luiz Otávio Renault, sendo que a Jocélia vai comunicar ao gabinete para registrar que essas horas extras são deferidas exclusivamente no período de prestação de serviços à segunda reclamada. Né? E manteve, então, 2 contratos distintos. Não houve uma unicidade contratual na linha do que o desembargador Emerson tinha sugerido. Esse voto foi encampado pelo relator. Agradeço ao senhor, doutor. Obrigado, muito boa Excelência. tarde. Boa tarde a todos. Próximo processo com preferência ainda regimental é o processo físico número 7 da pauta do processo físico, é o 1250/2008. É aquele Emerson seu, doutor Emerson, desembargador Emerson. 1250/2008, procedência primeira vara de Juiz de Fora. Gioconda Duarte Saber. Inscrito, doutor Rogério de Oliveira Salles Figueiredo, pela agravante. Desembargador Emerson, para a leitura da conclusão do voto. Pois não, doutor? Pela ordem, senhora presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de suscitar uma questão de ordem nessa tribuna. Sim. Sem, obviamente, querer tumultuar a questão. O patrocínio desse procurador se limita à instância recursal. Verificando os autos, verificou-se que o dossiê que se fez acompanhar os fatos novos apresentados pela agravante, eles ficaram acautelados na secretaria. Por questão de economia e celeridade processuais, eu tomei o cuidado de trazer esses documentos, se a tanto chegar, se for deferida essa juntada. Entendo que não se trata de um ato que poderia tumultuar, e, pelo contrário, até porque a subsidiar a tese agravante, o provimento da tese agravante, vai beneficiar os reais destinatários de execuções, que são os exequentes, no caso. Então, por tratar de documentos imprescindíveis ao enquadramento jurídico, e as denúncias que foram noticiadas pela agravante, que passam por fraude, blindagem patrimonial, dentre várias outras questões seríssimas, então eu peço vênia para que seja possibilitada essa juntada desses documentos. São com essas singelas considerações antes até da apreciação do voto do ilustre. Está certo. Desembargador Emerson. Presidente, eu assim, vou, de momento, indeferir essa juntada, até porque, em conclusão, já antecipando o porquê disso, eu não estou conhecendo o agravo interposto em razão de entender incabível no momento processual. Então, seria até necessário analisar essa questão, porque o agravo não vai ser conhecido, a parte vai ter oportunidade, digo aqui que ela tem a fase processual específica, depois de garantia do juízo, interpor a medida judicial correta para depois ferir a fase de recursal, que é o agravo de petição. Então, não tenho absoluta certeza que ela vai poder, esse documento tido por novo, agora pretendido ser juntado, pode ser juntado em primeiro grau para que o juiz analise também sobre o enfoque de ser documento novo, se permitido ou não juntado na fase de execução. O meu voto, inclusive, também vou antecipar outra questão, senhor presidente, depois esclareço ao doutor que assim que cheguei à sessão, me parece que o senhor tentou despachar, nós não conseguimos nos encontrar agora de manhã, mas a ilustre presidente já me antecipou a visita que o senhor fez a ela e as preocupações que o senhor externou ao despachar o memorial, tomei conhecimento, então fica como se tivesse despachado comigo também, pessoalmente.
E, diante dessas preocupações, é um processo realmente que tem algumas questões preocupantes, né? E que eu acho que a gente não pode também simplesmente tocá-lo sobre o viés processual sem tomar algumas medidas que talvez fossem necessárias para que fatos outros, que talvez até nem sejam da nossa competência, mas que possam influir no direcionamento das decisões que venham a ser tomadas no futuro, seriam pertinentes que a gente tomasse. Então, nesse diapasão, senhora presidente, embora não conste do meu voto, eu vou fazer inserir, com base no artigo 40 do CPP, uma determinação de ofício para que se expeça ofícios ao Ministério Público do Trabalho e, inclusive, à OAB, porque há uma denúncia de envolvimento de um procurador da parte, né, em possível conluio ou algum fato ilícito, ilegal que está sendo denunciado. Eu acho que seria bom envolver essas instituições para que, havendo algum realmente indício e, provavelmente, se houver prova, para que se faça a devida apuração. E, né, a juíza de primeiro grau já havia externado essa preocupação e também estou com essa preocupação de que seja apurado o fato à profundidade. Não sei se terá consequências, mas seria bom que ele fosse levado adiante. Então, eu estou, em termos processuais, não vejo como conhecer o agravo nesse momento. Acho que é prematuro. Mas, independentemente do conhecimento, estou determinando, de ofício, a expedição desses ofícios para que, né, esses fatos tomem o curso necessário e, concomitantemente, essas apurações sejam feitas, porque são fatos graves e precisam, efetivamente, serem averiguados. Então, eu não vou conhecer, mas vou determinar essas expedições de ofício, doutor. E, com relação à juntada, em razão do não conhecimento, entendo que torna impertinente analisar essa questão, porque eu não vou ter conhecimento dos documentos nessa instância, nesse momento, né? Então, indefiro com esses fundamentos, senhora presidente. Senhora presidente, me Pois não. permitiria... O senhor tem a palavra já conhecimento? para sustentação oral, doutor, a respeito do conhecimento ou não, tá? Me Pode permite marcar o tempo, o por eminente favor. relator antecipar o não conhecimento seria por ausência de garantia, pelo que eu entendi? Eu entendo que o despacho é meramente interlocutório. Então, ele não desafia... A questão da garantia do juízo é a consequência, né? É um despacho meramente interlocutório, o processo vai ter curso, a parte tem o direito de prosseguir na defesa dos seus interesses na tônica processual correta, ou seja, garantia do juiz, embargo à execução, insatisfeita com a decisão dos embargos, aí sim que ela teria que conferir o agravo de petição. Está resumidamente exposto. Isso é uma certidão de julgamento, que é um processo sumaríssimo, né? Mas a certidão tem a... Vou manifestar, então, a respeito, senhora Pois não, presidente, doutor, o se senhor me tem a permitir. palavra. Então, excelentíssima desembargadora presidente, demais companheiros dessa egregia turma, muito boa tarde. Data vênia da proposta de voto do eminente relator relacionada à questão do conhecimento, me permite ousar ponderar pelo conhecimento, isso porque a gravidade dos fatos noticiados, ela sobrepõe as formalidades processuais. De toda sorte, o que acontece? Trata-se de várias execuções contra a Embrapel, execuções essas frustradas por atos praticados pelos próprios executados. E o que sucedeu? Houve, na maioria dos processos, na grande maioria, houve a inclusão da papeleira Santa Rita no polo passivo. O que se pretende, nesse agravo, é restabelecer essa inclusão. No curso do processado, o juiz reviu essa decisão e extirpando a ordem de inclusão da papeleira Santa Rita, notadamente com base em julgados nos idos de 2003, da turma recursal de Juiz de Fora, pela inexistência da sucessão. Esses julgados, eles entendiam o seguinte: não houve sucessão porque não houve prova da ausência de solução de continuidade, etc. e tal. Mas, na época, esses julgados não contaram com os fatos novos que foram trazidos, ora, pela agravante. E o que se pretende por via do agravo de petição, e aí sim entende que seria a única via eleita, a via própria, o revolvimento dessa decisão terminativa que extirpou e excluiu do polo passivo a papeleira Santa Rita. Justamente esse restabelecimento da sucessão trabalhista. E, obviamente, entende que, se esses fatos eles forem apreciados
data vênia, eles são também eivados de nulidade, o que permitiria também a apreciação do mérito da questão. E aí eu poderia passar aqui várias questões relacionadas ao mérito, mas não vou ultrapassar, mas ouso apenas destacar um único trecho em que o juízo da terceira vara do trabalho, ao apreciar esse dossiê, esses documentos, assim manifestou, abre aspas, acredito que houve sucessão, que há indícios de fraude e que houve, sim, blindagem patrimonial, indução do juízo trabalhista a erro. Se a intenção nasceu nos primórdios das ações, previamente ou a ela, ou no desenrolar dos fatos, não se sabe. Mas que afronta ao direito dos trabalhadores e ao próprio judiciário, disso não tenho dúvidas. Decisão emanada pelo juízo nos autos 00155 de 2008, cujo tema é o mesmo ora tratado nos autos. Então, são as singelas considerações que quanto ao conhecimento que seja modificado esse entendimento. Muito obrigado. Obrigada ao senhor, doutor. Esclarecidos, eu sou a segunda votante. O senhor deixou lá o memorial comigo. Eu realmente, antes da sessão, conversei com o desembargador Emerson, porque eu mesma sugeri que o senhor conversasse com ele, por ser ele o relator do voto. E ele me disse que o senhor não havia encontrado. Então, debati com ele esse processo. Eu mesma, com os assessores lá no gabinete, me preocupou essa alegação de fraude, porque eu entendo que, mesmo estando em grau de recurso, que a gente não pode julgar por mera presunção. A gente tem que esgotar esse assunto. Só que quem está agravando é uma executada, é uma sócia da empresa contra a qual foi movida a reclamação trabalhista, sim, que entrou por causa do marido, que era, sim, o real dono da empresa, foi o que o senhor esclareceu para mim. O que essa executada quer? Ela quer que outras empresas, que, segundo as ilações que o senhor trouxe no memorial, pertenceriam ao advogado, que estaria se locupletando em detrimento de repassar esse crédito para os trabalhadores. Então, ele, quando desiste em nome dos trabalhadores da inserção no polo passivo de uma empresa sucessora, na verdade, ele está tirando uma empresa que, de fato, pertence a ele, da execução, e deixando o ônus com a antiga sócia e sucedida nessa empresa. Só que isso não é nenhuma lide trabalhista. Seria empresa ou sócia de empresa sucedida contra empresa sucessora. Eu vou além. Eu tenho muita dúvida se a Gioconda teria interesse processual legítimo para trazer essa questão aqui para apreciação. Porque, na verdade, ela ou a sucessora, na dinâmica da legislação anterior à reforma trabalhista, são solidariamente responsáveis pelo adimplemento do crédito reconhecido ao trabalhador. Para o trabalhador, pouco importa se Gioconda paga ou se é papeleira Santa Rita. Esse outro imbróglio aí, envolvendo o advogado, pode ter coisas gravíssimas mesmo, mas não é questão que esteja submetida ao crivo da vara. Agora, o que eu observei aqui é que na decisão que o senhor colaciona aqui, essa do processo 0015.500 de 2008, há uma reunião de processos. O juiz analisa e fala, há reunião da maioria dos autos em trâmite nessa vara, o processo que flui sobre esse número. O senhor pode, inclusive, requerer que também este seja reunido ao outro, que é o processo piloto. E, independente disso, o desembargador Emerson, na hora em que ele apontou essa solução de não conhecer, mas diante da denúncia de fatos graves, encaminhar para a OAB e para o Ministério Público do Trabalho apurarem, eu acho que a nossa contribuição já estaria dada. Porque quando a Gioconda, caso venha com outro agravo de petição, fora do piloto, fora do outro, nós teríamos elementos. Mas, desde já, com essa forte dúvida sobre a competência da Justiça do Trabalho, porque criou-se um litígio paralelo. Se fosse recurso da exequente, eu proporia, aliás, não precisava de eu propor, o desembargador Emerson teria conhecido do agravo de petição, porque é o comum da vara. Quer dizer, reclamante pede para entrar uma sucessora. Se a vara de origem indefere, mata o processo de execução. Então, é uma decisão importante e relevante. Agora, aqui não, o reclamante desistiu da responsabilização da sucessora. O que o outro executado ou responsável pode fazer em relação a isso? Nada, no meu ponto de vista. Então, assim, eu peço vênia da sustentação oral, são as minhas explicações para votar com o desembargador Emerson, inclusive quanto à expedição dos ofícios. Desembargador Renaud. Estou de acordo. Então, prevalece. Todas essas dúvidas, senhor presidente, é que sinaliza para a existência do devido processo legal, ou seja, nós temos que voltar, fazer o embargo à execução, provavelmente ele vai ter que ser até instruído,
para depois chegar a essa conclusão. Todas essas dúvidas é que nos remetem ao devido processo legal. Então, o doutor fala assim, nós poderíamos superar em razão de uma peculiaridade desse processo. Não, exatamente as peculiaridades é que nos sinalizam para a observância do devido processo legal. Né? Então, por isso é que eu acho que o correto é não conhecê-lo agora. Né? Mas a pretensão segue em aberto, né? Só não se conheceu do AP por prematuro nesse momento, ponto. Né? Então é isso. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. Obrigado pela atenção. Bom trabalho. Obrigada. O próximo processo, ainda atendendo a preferência regimental de advogado do interior, é o número 2, na sala da doutora Cecília. É o 10.002/2016, procedência primeira vara de Congonhas, da sala da doutora Cecília. Inscrita a doutora Renata Loures Moreira, pelo reclamante. PJE agora. Cláudio Vale, né? Cláudio Vale. Doutora, eu sou a relatora, vou direto à conclusão. Sim. Eu estou colocando aqui, eu abri uma questão de ordem e registrei. Conforme a análise efetuada na questão de ordem, o julgamento do recurso ordinário da reclamada já se encontra concluído, nos termos do acórdão de ID 8F72DCB, razão pela qual deixo de homologar o pedido de desistência do recurso ordinário formulado pela reclamada no ID 2987560. Aplico à reclamada multa por litigância de má-fé arbitrada em 10% do valor corrigido da causa em benefício da parte contrária. No que tange ao recurso adesivo do autor, dele conheço. No mérito, dou-lhe parcial provimento para 1. Acrescer à condenação o pagamento do adicional de transferência, observado o período imprescrito até a dispensa, gerando reflexos em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários e FGTS mais 40%. 2. Para majorar o valor da indenização por danos morais para R$30 mil, valor que se mostra mais compatível com o dano imposto ao obreiro e com a capacidade financeira da ré, até mesmo para a necessária repercussão pedagógica da medida. O valor da condenação relativamente à indenização dos danos morais será corrigido conforme súmula 439 do TST. 3. Deferir as horas de sobreaviso, 1/3 da hora normal, assim entendidas as compreendidas entre 17 horas de sexta-feira e 7 horas da segunda-feira, 2 vezes ao mês, no lapso em que elaborou como supervisor, qual seja de 1/12/2013 a 6/1/2014. Referidas horas serão apuradas com a adoção do divisor 220 e acrescido dos reflexos que eu discrimino aqui, observada a prescrição quinquenal declarada na origem. Acresço à condenação o valor de R$50 mil, com custas de 1.000 a cargo da reclamada, que com a publicação do acórdão fica intimada ao recolhimento para os fins da súmula 25, importe que substitui o arbitramento à condenação registrado no ID 8F72DCB. A doutora fala pelo reclamante? Sim. Eu pergunto se o voto atende. Atende, senadora. Sim? Sim. Então, eu vou colher o voto do segundo votante e desembargador Emerson. Igualmente, senhora presidente. Tá certo. Então, prevalece o voto tal como lido à unanimidade. Muito obrigada, doutora. Próximo processo, ainda da sala da doutora Cecília, é o número 9 da pauta, 10.532/2018, procedência vara de Três Corações. Inscrito, doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira. É o 9 da sala, doutora Cecília. Boa tarde, doutora. Eu vou ler a conclusão do voto e volto a palavra ao senhor. Obrigado. Já está aqui.
Conheço dos recursos ordinários. No mérito, nego o provimento ao apelo da ré e confiro parcial provimento ao apelo obreiro para acrescer à condenação 1 hora extra diária por dia elaborado, em face do descumprimento do intervalo intrajornada, mantidos os demais parâmetros determinados na origem para a apuração das horas extras deferidas. Mantenho o valor da condenação, que, no meu ponto de vista, segue compatível. É o meu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Eu aguardaria eventual divergência. Sim, desembargador Renaud, desembargador Emerson. Com a relatora. Prevalece o voto tal como lido à unanimidade. Muito obrigada e boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde. O próximo, ainda da sala da doutora Cecília, é o número 16 da pauta 10.841, 2016, procedência 21ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito, doutor Jamerson de Faria Marra. 16 da sala da doutora Cecília. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Vou fazer a leitura da conclusão do voto, em seguida eu converso com o senhor novamente. Sim. Conheço dos recursos ordinários. No mérito, confiro parcial provimento ao apelo do reclamante para 1. Declarar a natureza salarial da bolsa de treinamento e condenar a reclamada ao pagamento dos reflexos decorrentes da integração dos valores quitados em férias mais 1/3, abono de retorno de férias, 13º salários e FGTS mais 40%, inclusive sobre as parcelas hora deferidas. 2. Fixar a jornada obreira de 8 às 18, de segunda a sexta-feira, com 40 minutos de intervalo, e condenar a reclamada ao pagamento das horas extras laboradas após a 8ª e 44, além de 1 hora extra diária pelo não gozo do intervalo intrajornada, acrescidas essas horas extras do adicional legal ou convencional, o que for mais benéfico, com reflexos em repousos, férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS mais 40%. Para a apuração das horas extras, deverão ser observados os seguintes critérios: adicional convencional ou, na ausência deste, legal, divisor 220, base de cálculo composta pelas parcelas de natureza salarial nos termos da súmula 264, evolução salarial do autor. Esclareça-se que, em relação à parte variável da remuneração, é devido somente o adicional de horas extras, aplicando-se a hipótese e o disposto na súmula 340 do TST, com divisor apurado conforme o número de horas trabalhadas, salvo para as horas extras fictícias pelo não gozo de intervalo, porque não se trata de período de sobrelabor remunerado pelas comissões auferidas. 3. Condenar a ré ao pagamento das diferenças salariais entre o montante fixo recebido pelo autor, Bolsa Treinamento, TAP, e o pago ao paradigma Rodrigo Patrocínio Mazzi, mês a mês, conforme se apurar em liquidação de sentença, com reflexos das parcelas que eu elenco aqui, limitado ao período de pagamento da referida parcela. A ré deverá, na fase de liquidação, juntar a documentação pertinente ao paradigma Rodrigo Patrocínio Mazzi, sob pena de se admitir como verdadeira a alegação inicial de que o valor pago ao modelo correspondeu ao montante de R$ 11.000. 4. Indenização por despesas com o veículo no valor de R$ 1.000 mês por toda a contratualidade, bem como indenização por danos materiais correspondentes aos valores comprovados pelo autor a partir da documentação colacionada aos autos, destinados a cobrir despesas da pessoa jurídica, incluindo impostos e despesas com contabilidade realizadas ao longo de toda a contratualidade. Dou parcial provimento ao recurso da reclamada para limitar a observância do IPCA como índice de correção monetária a partir de 25/3/2015, bem como para excluir da condenação a indenização deferida no dispositivo a título de reembolso à média TAP paga nos 24 primeiros meses do pacto laboral por mês de trabalho a partir do 25º mês. Elevou-se o valor da condenação em R$ 30.000, com custas acrescidas de R$ 600 a cargo da reclamada, que, com a publicação do acórdão, fica intimada ao recolhimento para os fins da súmula 25 do TST. É o meu voto, doutor. O senhor tem a palavra. Aguardo eventual divergência, excelência. Desembargador Renaud, desembargador Emerson. Então, prevalece o voto tal como lido. Satisfeito, excelência. Obrigada, doutor. Boa tarde. O próximo processo é da sala do doutor Renaud, é o número 8 da sala do Dr. Renaud, 10.215, 2015, procedência 25ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito Dr. Lélcio Honório de Almeida Leonardo, pelo reclamante. É o 8 da sala do Dr. Renaud. É a Cristina, pela reclamante? Cristina, isso, e Banco Safra. Banco Safra. Conheço dos recursos, rejeita preliminar de negativa de nulidade por negativa de tutela jurisdicional
e, no mérito, confiro o provimento ao recurso da reclamante para declarar a prescrição parcial no que se refere aos pleitos relacionados ao contrato de abertura de crédito, com determinação do retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo julgamento quanto a esse tema, prejudicada a análise dos demais matérias constantes dos recursos. É como eu encaminho meu voto. Doutor Léucio, boa tarde. Boa tarde, O senhor excelência. tem a palavra? Até para otimizar os trabalhos da egrégia turma, eu indagaria se, no que toca a preliminar, se a turma referendaria o voto do Se eminente houver relator. voto divergente, eu asseguro a palavra ao senhor. Quanto à preliminar. Quanto à preliminar. Tá, É porque porque, se na ela verdade, se ela acolhida for vai votar. acolhida, se ela for É. acolhida, a sustentação é infrutífera, Sim. é desnecessário. Sim, sim. Estou acompanhando o relator. Eu também estou acompanhando o relator. Eu só sugeriria, desembargador Renaud, pedindo desculpas por não ter colocado por escrito antes, porque restando prejudicada, por hora, a análise das demais matérias constantes dos recursos, porque mandou proferir novo julgamento quanto a este tema. Quer dizer, o que está no recurso, que não se referir a esse tema, quando do retorno, tem que julgar. Pode fazer outro recurso. Hã? Pode fazer outro Não recurso. pode fazer outro recurso, porque a anulação não foi da sentença inteira, foi só desse tema. Olha para o senhor ver. Hã? Eu faço isso permanentemente nos meus votos. Eu estou tentando fazer, porque senão depois dá uma confusão, porque o juiz ele não tem que sentenciar de novo o que já está sentenciado. Nem a nulidade pode. foi parcial, não pode. E os recursos já estão manejados. Por hora. Então, a prejudicialidade é por hora. Depois, quando sentenciar esse aspecto, tem que mandar voltar para apreciar o restante dos recursos. O recurso adicional E o possivelmente... recurso adicional desse quanto a tema. esse tema. Só quanto a esse tema. Só quanto a esse tema. Acréscimo. E aí a gente fecha o raciocínio. Pode Eu ser, desembargador Renaud? Então, Excelência, me desculpe, Pois não. confesso que não estou convencido, mas me ocorreu aqui. Esse tema que, em relação ao qual o processo retornaria para ser julgado, não teria nenhuma pertinência com os demais, de modo que o ministro juízo Acó, ao julgar esse, não sentiria necessidade de tocar nos outros? tudo que decorrer disso aqui, ele teria que julgar. Agora, pode colocar também, prejudicada por hora, a análise das demais matérias constantes dos recursos não relacionadas com o objeto acima. É o que eu disse, eu não estou convencido do que estou afirmando, mas me preocupa voltar o juiz ter que tocar em outros temas que, em princípio, já seriam objeto do recurso e estaria sobrestado. Aí nós teríamos que tirar de aqui é o sessão seguinte, para poder olhar. Pode deixar dessa forma também, se for o caso, entra com embate. O embate. interpôs recurso ordinário, a agulha preliminar de negativo de prestação judicial, no mérito, pretende a reforma no que se refere à prescrição total dos pleitos decorrentes, contrato de abertura de crédito, horas extras, intervalo entre a jornada, multa normativa, litigância de má-fé, equiparação salarial e integração das comissões. E o reclamado havia o recurso de remuneração variável, prêmio e PLR. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, esse recurso da reclamada não está inserido dentro do biênio. Então, a reclamada, nesses temas, não precisa nem de recorrer de novo. No recurso da reclamante, no que tange a prescrição, que parece abrir todos esses assuntos, foi afastado, o juiz vai ter que decidir e, sobre esses temas, se pode recorrer. Então, o único tema que voltaria para ser rejulgado, digamos assim, é o relativo a essa questão, se é luva, se não é luva. Perfeito, perfeito. O resto já está sentenciado e o juiz nem pode, por redação legal. Não pode. Perfeito. Ok. O resultado proclamado qual é, então? Desculpe. É o lido, só que prejudicado por hora. Tá, perfeito. E aí, é claro que na interpretação futura, na hora que vier esse recurso, no que depender desse tema, o juiz vai ter que rejulgar. Não, perfeitamente. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, doutor. Próximo processo ainda da sala do doutor Renaud, é o número 25 da pauta, 10.915/2017, procedência segunda vara de Pouso Alegre. Inscrito, doutor Marcelo Faria Coura. Pela reclamada. Desembargador Renaud, para a leitura da conclusão do voto, assim que tiver condições para tanto.
conheço dos recursos, rejeita preliminar de não conhecimento do recurso do reclamante e, no mérito, nego provimento ao recurso do reclamado e confiro provimento parcial ao recurso do reclamante para crescer a condenação, a indenização por danos estéticos no valor de R$1.000. Parcela possui natureza indenizatória e mantém o valor atribuído à condenação. É o meu voto. Doutor, algum aspecto a sustentar? Sim. O senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, senhores desembargadores, senhora representante do Ministério Público do Trabalho, senhores servidores, advogados, demais presentes, boa tarde a todos. O recurso ordinário interposto pelo reclamado visa atacar a sentença, em especial no tocante ao reconhecimento de vínculo de emprego, que, ao entendimento da magistrada de origem, entendeu que houve um contrato típico de safra. Ocorre que, a nosso ver, o reclamante não pode ser considerado safrista, uma vez que encontram-se ausentes os elementos configuradores da relação de emprego. Eu cito uma questão em controvérsia nos autos, o fato do reclamante ter trabalhado no dia 9 de janeiro de 2017, não ter trabalhado no dia 10, retornou no dia 11 e supostamente se acidentou. Nesse sentido, não se verifica a habitualidade necessária para a formação do vínculo empregatício. E, uma vez inexistente, não há que se falar em reconhecimento de vínculo. Também não ficou comprovado nos autos a subordinação em face do reclamado e, assim como a modalidade de contratação deu-se na forma de diarista, o que também deixa claro que não há vínculo empregatício. Sobre a questão do safrista, o reclamante assim não pode ser considerado porque nos autos está constando que havia uma turma de safristas, de pessoas que foram contratadas para realizar toda a colheita. No caso, ele não foi contratado para toda a colheita, e sim aquele dia. Sendo assim, o reclamado requer o provimento do recurso para afastar o vínculo empregatício. No tocante ao suposto acidente do trabalho, existem elementos dos autos, inclusive documentos e provas que sequer foram produzidos pelo reclamado e sim pelo juízo. São eles um laudo do SUS e o laudo médico pericial oficial, onde se vê que eventual trauma decorrente de queda teria se ocorrido em 15 dias da entrada do reclamante no hospital. Segundo consta, ele entrou no hospital no dia 19 de janeiro e consta que eventual trauma deu-se a 15 dias mais ou menos da entrada, ou seja, daria dia 4 de janeiro. Portanto, não fica evidente o acidente de trabalho sofrido na propriedade do reclamado, segundo alegado pelo reclamante e confirmado pela testemunha por ele arrolada. Além disso, o reclamado não concorda com a ocorrência dessa queda, porquanto cuidou de apresentar as fotografias dos pés de lixia, os quais o reclamante alega ter sofrido uma queda de 2 metros. Essas fotografias se pode verificar que
a árvore ela não ultrapassa 2 metros de altura e possui galhos muito finos, frágeis, que não suportam o peso de uma pessoa. Portanto, não há como ter acontecido esse acidente do trabalho, segundo o alegado. Com relação à indenização por danos morais, o reclamado vem requerer que seja minorado, uma vez que, de acordo com o lado pericial, não há sequelas, não há incapacidade laborativa, a cirurgia pela qual o reclamante foi submetido foi um sucesso, não houve comprovação de qualquer dano psicológico em relação ao suposto acidente. E mais, o reclamado, não obstante ser um produtor rural, é uma pessoa idosa, não possui condições financeiras tão boas assim, é idoso, além de que encontra-se também doente, conforme até ficou ausente na primeira assentada. No que é pertinente ao recurso ordinário adesivo do reclamante, o reclamado requer seja negado o provimento, conforme razões aqui apresentadas, e, no que tange ao dano estético, discorda categoricamente do voto de Vossas Excelências, porquanto consta do laudo oficial a inexistência de dano estético. Não houve dano estético, segundo está estampado nos autos. Era o que eu tinha para dizer, agradeço a atenção e peço o provimento do recurso, reiterando as razões recursais. Esclarecidos, desembargador Emerson. Senhor presidente, eu louvo a sustentação oral, é toda uma questão aqui fática, né? E a prova dos autos, o opidivine da sustentação, ela confirma ou ratifica o que está na decisão. Há aqui no voto do doutor relator, inclusive, uma transcrição de partes do fundamento da decisão de origem, que principalmente se destaca os trechos da prova testemunhal onde se confirma os elementos da relação de emprego, o turmeiro, né, esse cidadão que leva o pessoal a trabalhar nas colheitas. Eu que fui juiz do interior, conheço bem essa figura do turmeiro, a gente sabe como é que isso funciona. E o senhor José Paracatu aqui, a prova testemunhal, inclusive a testemunha do próprio reclamado, o reconhece como aquela pessoa que contratava esse pessoal para colheita de lixia, fazia frequência desse pessoal. Enfim, a prova converge toda no sentido de que esse reclamante realmente trabalhou na fazenda, esse senhor Paracatu é que arregimentava esse pessoal e, com todas as vênias, a questão do trabalho num dia ou no outro, e haver alguma falha, alguma ausência de trabalho, isso não denota falta de habitualidade, né? A habitualidade, na minha concepção, tem uma outra matiz, que não é essa sustentada da tribuna. E aqui todos os elementos da relação de emprego, me parece, como bem fundamentado aqui no voto do relator e na sentença de origem, estão bem demonstrados. A questão do acidente também, a própria prova testemunhal, tanto a testemunha do reclamante e a testemunha do reclamado, Cleiton, principalmente, Moreira Mariano, diz que não presenciou o acidente com o reclamante, que o próprio reclamado comentou com o depoente que o reclamante havia se acidentado na fazenda, sendo conduzido ao pronto-socorro para o pronto atendimento pelo administrador. E aqui está ainda a própria questão do laudo, né, feito pelo perito, onde se constata as sequelas, né, a primeira lesão do reclamante, as sequelas que esse acidente acarretou na pessoa do reclamante. Me parece que, dadas as circunstâncias do processo, tanto o dano moral como o dano estético, agora provido aqui o recurso pelo doutor relator, devem ser o moral mantido, inclusive no valor fixado, e o estético, em razão
das pequenas deformidades que acabou resultando, né, no reclamante e o valor que, hora que está se arbitrando, acho que é compatível com esse tipo de lesão. A questão da multa do 477, não sustentada da tribuna, está aqui abordada, analisada e também comungo do entendimento do doutor relator em relação, inclusive, à aplicação do entendimento da OJ 25 do nosso regional. Então, eu peço vênia da sustentação oral, mas vou acompanhar integralmente o voto do relator. Eu também. Os esclarecimentos prestados pelo desembargador Emerson são aqueles que constam do voto do relator. Então, eu também peço vênia e voto com o relator, cujo voto prevalece a unanimidade. Eu gostaria de fazer só uma observação. Pois não. Com relação à figura do turmeiro, o José Paracatu, na verdade, ele é o administrador da fazenda e o turmeiro parecia que era uma pessoa de nome Lindomar. Agora, isso não tem muita relevância também, doutor, porque aqui a inversão é estabelecimento de ônus da prova. Reclamado admitiu o trabalho. A partir daí, é dele o ônus de desconstituir a vinculação empregatícia. É nesse sentido que está o voto, que depois vem descrevendo a presença dos requisitos. Então, o nome, o turmeiro ser um ou outro... Tem razão, eu fiz uma pequena confusão. O reclamado admite como o José Paracatu, administrador, e o Lindomar como turmeiro. Eu me referi à questão do turmeiro para dizer o seguinte: essa turmeira é essa pessoa que leva, e às vezes o empregador até desconhece quem está sendo levado. Eu, na minha jurisdição lá, o sujeito falou: eu nunca vi o reclamante. O turmeiro chegava e falou: não, ele é da minha equipe. E o reclamado nem sabia, porque o que importa a ele é aquele número de trabalhadores que vai e produz, faz o serviço da colheita, do plantio, da aguação, seja lá o que for. Isso é muito comum. Só exemplifiquei que esse fato não me é estranho, doutor. Foram 11 anos em jurisdição onde tinha turmeiro e cultivo das mais variadas formas. Principalmente tomate em Araguari, né? Tomate, café e soja. É isso. Obrigado, então, está julgado, doutor. Muito obrigada. Obrigado, viu? boa tarde. Boa tarde. O próximo processo é da sala doutor Emerson, número 30 da pauta, 11.148/2015, procedência 4ª Vara de Uberlândia. Inscrito doutor Eduardo Augusto Gonçalves Darras, pela reclamada. Ao relator, para a conclusão do voto, assim que tiver condições de o fazer. Gilberto e Monsanto do Brasil. 111/48. Direta conclusão. Estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes, no mérito, nego provimento ao apelo do autor e da terceira ré, Monsanto do Brasil S.A. Então, errei, faltou um D aí, né? E dou provimento parcial ao apelo da primeira reclamada, CELP, para determinar que a Secretaria da Vara de Origem peça ofício requisitório a este regional, nos termos da Resolução 66/2010 do CSJT, para devolução do valor adiantado pela empresa recorrente como honorários periciais no importe de R$1.000. É como voto, senhor. O senhor fala por uma das reclamadas, não é? Pela CELP, excelência, já atende os anseios. Atende? Já, sim. Então, eu sou a segunda votante, eu estou de acordo com o relator, desembargador Renaud. Também acompanho o relator. Então, prevalece o voto tal como lido à unanimidade. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. O próximo, ainda da sessão da sala, doutor Emerson, é o número 3 da sala. Eu vi. Eu sempre, se eu mexer qualquer coisa, eu ponho. Você sabe por quê? Para evitar ele. Põe toda vez. Mas eu concordo número com 3 você. ainda. É 3 da sala, doutor Emerson. É o 1083/2012, procedência 4ª Vara de Uberlândia. Também escrito doutor Eduardo Augusto Gonçalves Darras, pela reclamada. Coloca, porque depois vem a D. Trabalha mal. Não faz. A do Emerson não. Está certo. O dele está certíssimo. Ao relator, para a conclusão do voto, por favor. Guardando a briga, senhor. A rede hoje deve estar pesada, porque está demorando. Está mais lenta para carregar, né? Depende muito da rede, né? Às vezes tem dia que ela está mais sobrecarregada. Está do feriado. Ela está antecipando os prazos.
Está na tela, o Geraldo e Rio Branco Alimentos. Normalmente é isso. Já está abrindo aqui. A relação de emprego, Branco Alimentos. Da conclusão, estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes, à exceção das questões envolvendo o reconhecimento do vínculo de emprego entre a autora e a reclamada, por ser vedada a douta primeira turma, analisar questões já decididas, conforme acórdão que menciona. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do autor para condenar a réu ao pagamento de adicional de transferência correspondente a 25% dos seus salários, pelo período compreendido entre 1 de agosto de 2005 a 1 de 7 de 2009. Observada, no entanto, a prescrição parcial já proclamada com reflexo em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários e FGTS mais 40%. Eleva a condenação para R$50 mil, rearbitrando custas para R$1.000, que permanece a cargo da reclamada, ficando ela intimada para fins da súmula 25 do TST. Como voto, senhora presidente? Eu falo pela reclamada. Isso, o senhor tem a palavra, doutor. Sim. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, na pessoa que eu cumprimento os demais membros dessa escolhendo turma, data máxima vem na proposta do relator, ousamos discordar tão somente com relação, aqui da tribuna, com relação ao adicional de transferência. Por quê? Porque o autor ele foi confesso, no momento da assentada de instrução, em dizer que trabalhou na região do Espírito Santo e sul da Bahia em 2005 a junho ou julho de 2009, que fixou residência nesta localidade com sua família. E o depoimento da testemunha ouvida a rogo da ré também deixou claro que, nessa oportunidade, a família do autor passou a residir em Vitória. Então, a partir do momento em que houve a transferência efetiva, não haveria o que se falar em pagamento adicional de transferência. Razão pela qual, nesse aspecto, pede vênia ao voto do ilustre relator e que seja provido recurso nesse aspecto, que não seja provido recurso do autor nesse aspecto, para que seja feita a costumeira justiça. Doutor, eu sou segunda votante. Nesse caso, o desembargador Emerson, ele tem uma tese que foi adotada pela turma, que a lei, na hora em que fala, 469, parágrafo 3º, que no caso de transferência ficará a empresa obrigada a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. O que é provisório não é a transferência, é o adicional. O adicional deve ser pago enquanto durar a situação de transferência. Quer dizer, para cessar a situação de transferência, a empresa deveria propor para o empregado, se você quiser voltar, você pode voltar. Aí cessa a transferência, porque, na verdade, ele foi tirado de um local, levado para outro. E, enquanto durar essa situação, teria que pagar os 25%. Então, essa é a tese que tem prevalecido aqui na primeira turma. O voto está bem explicado nesse sentido. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência e voto com o relator. Desembargador Renaud. Então, prevalece o voto do relator à unanimidade. Muito obrigada. Obrigado, Excelências. Boa tarde, bom trabalho. Próximo processo ainda da sala do doutor Emerson, número 10. É o 10.218/2018, procedência primeira vara de Valadares. Acolhi a sugestão. Inscrito doutor Aloysio Pelúcio Almeida Vieira de Mello, pela reclamada. Número 10 da sala, doutor Emerson. Boa tarde, doutor. Ao relator para a conclusão do voto. Estou conhecendo os recursos interpostos. No mérito, nego provimento ao da ré e provejo em parte o do reclamante para 1. Fixar a jornada de trabalho como sendo de 6 às 20, com 1 hora e 30 minutos de intervalo, considerando 30 minutos de intervalo e mais 2 paradas de 30 minutos cada, de segunda-feira a sábado, e para determinar que na apuração das horas extras deverão ser observados, além da aplicação do divisor 220, quanto às horas decorrentes da inobservância dos intervalos intra- e interjornadas e da súmula 340 do TST para as horas extras decorrentes do excesso diário, 8ª hora ou 44ª semanal,
os parâmetros fixados no outro juízo de origem, inclusive reflexos e adicionais. 2. Acrescer a condenação o pagamento de um adicional por dano moral, uma indenização por dano moral no importe de R$10.000, nos termos da fundamentação atualizados na súmula 439 do TST. Eleva o valor da condenação para R$50.000, rearbitrando custas para R$1.000, que permanece a cargo da REC e fica intimada para recolher a diferença na forma da súmula 25 do TST, com a publicação desta decisão. Para efeito do artigo 832, parágrafo da CLT, faço a discriminação das verbas, como aqui menciono. É meu voto, senhora presidente. Eu tenho a palavra, doutor. Obrigado. Tarefa difícil a minha, excelência, mas vamos lá. Que pese o voto, a proposta de voto de Vossa Excelência, o relator, aqui, neste tocante, a reclamada pede que seja mantido o entendimento da sentença. O que o juiz de primeiro grau entendeu? Ele achou mais razoável, até pelo princípio da imediação, né? Ele teve contato direto com a prova, ele olhou nos olhos das testemunhas, e ele achou mais razoável declarar fidedignos os relatórios de viagem, onde constavam ali o horário efetivo em que o motorista sai com o caminhão, o horário que ele para, o horário que o caminhão fica parado com o motor ligado, o período de descanso e etc. A jornada informada na inicial, e que Vossa Excelência, na proposta de voto, até relativizou, e isso é um dos objetivos aqui da tribuna também, que seja elastecida essa relativização, porque é uma jornada realmente extensa. E acredito que até surreal, segundo o reclamante, trabalhar das 5 às 23 horas, todos os dias sem intervalo, domingos, feriados, motorista de caminhão, não há como entender que isso seria possível. Eu não consigo entender isso. Não consigo visualizar uma situação dessa colocando em risco a vida de todo mundo nas estradas. Então, e nisso ele leva sempre a mesma testemunha, com um depoimento já padronizado, dizendo que é de 5 às 23. Então, fica difícil para a reclamada realmente demonstrar o contrário. O que a reclamada tem? A lei fala que o motorista tem que controlar a jornada através de papeletas externas ou algo assim, e o relatório de viagem foi o documento utilizado pelo juiz que entendeu que realmente caracteriza o efetivo horário de trabalho, início e término de jornada. Então, diante dessa situação, pugna a reclamada para que seja mantida ao entendimento de primeiro grau, para prestigiar esses relatórios, inclusive a grande maioria, tem vários aqui assinados por ele, pelo próprio reclamante, e que eles retratam a realidade. E, em relação ao dano moral, o reclamante pede dano moral pelo excesso de jornada e por ter que dormir no caminhão, salvo engano. Eu não sei o fundamento utilizado por Vossa Excelência, mas a gente entende que excesso de jornada, dormir no caminhão já é tarefa, afeta ao motorista de caminhão. Isso já é uma situação normal, cotidiana. Agora, a questão do excesso de jornada, entende a reclamada que isso não geraria, talvez só uma reparação pecuniária, direito de dano material, mas não na esfera do dano moral. Muito obrigado. Eu sou a segunda votante, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e votar com o relator, que também reputou exagerada a jornada da inicial, tanto que ele arbitrou, levando em conta os requisitos de racionalidade, o horário de 6 às 20 horas. Então, ele reduziu o horário que foi alegado na inicial. E o dano moral, quando veio aquela lei autorizando a empresa a equipar o caminhão com cama para o empregado dormir dentro do caminhão, nós tivemos dúvida quanto à manutenção do dano moral. Eu cheguei a fazer voto sem dar o dano moral. Só que, na verdade, a empresa que não paga a diária e que não permite que isso seja uma opção do trabalhador, obrigando-o a permanecer na cabine, a gente entendeu que segue o dano moral. Então, é esse o julgamento que tem sido feito no âmbito da primeira turma, né? E é isso. Eu voto com o relator pedindo vênia. Excelente sustentação oral.
Então, prevalece o voto do relator à unanimidade, tal como lido. O senhor falou que a tarefa era difícil, e eu fiquei daqui pensando, difícil é a tarefa do seu pai de segurar o Ministério do Trabalho. Tomara que existindo consiga, para os anos vindouros. Tomara que consiga, né? Caio, é o ministro do Trabalho. Preocupação de todos nós, né? Nossa, uma loucura. A hora que o senhor falou difícil, eu falei difícil, mas É. mais difícil é essa outra tarefa. É isso. Muito obrigada. Excelente a sustentação oral. Contribui Obrigado, sempre abraço. conosco. Muito obrigada. Tem coisa pior. Tem coisa pior. Não é fácil. O próximo processo Até logo, é doutor. uma preferência que a parte vai assistir. É o 5 da sala ainda do doutor Emerson, é o 2241-2014, procedência 44ª Vara de Belo Horizonte. O agravante está presente que vai assistir. Ao relator, para conclusão. Não tem ninguém? Só está assistindo? Estou assistindo. Conclusão do voto, então. Sim, senhora presidente. Eu estou conhecendo os agravos interpostos e, número, dando provimento parcial do exequente para determinar que a atualização do crédito seja feita com a utilização dos índices da TR até 24 de março de 2015, aplicando-se os índices do IPCAE a partir de 25 de março de 2015, e nego provimento ao da executada. Custas pela executada no valor de R$ 44,26. Eu sou a segunda votante, estou de acordo. Então, prevalece o voto tal como lido, a unanimidade. Não tem mais sustentação oral? Vão terminar os advogados Então, presentes. vamos concluir a pasta do desembargador Emerson, porque já está aberta. Já estava saindo Todos pro os decano. processos ficam julgados à unanimidade, de acordo com os votos apresentados pelo desembargador Emerson, exceto os que serão destacados. Eu já fiz Esses que aqui. têm observação, eu não vou abrir nenhum, porque eram observações para ele avaliar. Foram pequenos equívocos. Eu não tenho feito mais sugestão de correção de erro material. Tá. Mas teve um que foi na ementa. Eu vi. É. Mas eu acho que é bom, porque às vezes Pois passa é, e a mas gente o não tempo vê. está muito Tá, curto. Às vezes eu Pode se vejo e perceber. deixo passar, porque não está dando condição. Esse eu vi, falei, vou fazer, mas a critério dele acolher ou não. Vamos ver qual que é que teria divergência Então, o 2 mesmo. tem duas opções. O 2? Que é a primeira opção. Parece que Vossa Isso. Excelência Então, já tinha feito. primeira opção. Ok. Qual outro? Não tem mais nenhum. 10. O 10 já foi? 10 já O foi? 10 já foi, é o do O 10 já doutor foi. Aloysio. Tá. No 13. No 20, O 13 tinha uma observação, eu já já colheu. já né? colhi, já deu. O 14, eu fiz aqui, Pois é, mas também aí já são foi observações corrigido. que tá? não tem É só nada a pra ver. dar. É porque, tem como eu um que vi, Vossa Excelência falou que tinha o fecho